tua Bíblia, abra no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 1. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos conduza, fala conosco, Pai. Que seja um tempo, Deus, aonde o Senhor se revele por meio das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Prontos? Olha para o seu irmão, fala, aperte os cintos. Fala, se tiver turbulência, máscaras cairão. Ao teu lado. Amém, gente, glória a Deus. Irmãos, primeira coisa que eu quero entrar e falar com vocês nós precisamos entender a nossa relação com Deus. Ela não pode ser tão somente a partir de informações. Então, assim, meu relacionamento com o Senhor, ele não tem como base informativos, textos informativos, ainda que haja um evangelismo informativo, mas nós precisamos levar a nossa vida com Deus, o cristianismo vivido, não além da questão da informação que eu recebo. O cristianismo que a gente vive, a palavra que nós recebemos, ele precisa ser também interpretativa. Por exemplo, quando a gente olha para a palavra de Deus, você vê no livro de Atos, Filipe ali correndo do lado de uma carroça, vamos dizer assim, né? E tinha ali dentro o eunuco, e ele perguntava ali, correndo do lado para o eunuco: você entende o que você está lendo? Ele falou assim: não, porque não há ninguém que me ensine. Só que Filipe estava ali lendo Isaías 53, e quando ele diz não há ninguém que me ensine, ele não estava falando a respeito de uma informação dada para que ele aprendesse alguma coisa. A palavra ensino lá significa interpretar. Amém? Então nós podemos ter uma informação e não ter uma interpretação. E talvez, irmãos, nós somos uma geração que temos muita dificuldade de interpretar. E nós terceirizamos a interpretação. Quem aí era bom de interpretação de texto na escola? Levanta a mão, quem lembra, irmãos? Os professores davam aqueles textos, você tinha que interpretar o texto e tal. Irmãos, a gente precisa aprender a interpretar. Porque quando a gente lê algo e não interpreta, ali não há um espaço para que a revelação de Deus entre. Então, a nossa relação com Deus, ela pode começar com uma informação, mas ela precisa ir além e entrar por um caminho de uma interpretação, e ir além e entrar por um caminho de revelação, e ir além e entrar por um caminho de manifestação de Deus. De manifestação. Tem muita gente que tem a informação, o que o eunuco estava querendo ali, dizendo: Filipe, sobe aqui, interpreta isso aqui para mim. Pastor, por que falar isso? Porque nós podemos hoje ler o Velho Testamento, pegar uma interpretação do Velho Testamento e trazer para uma vivência nos dias de hoje. E quando a gente não entende o que deve ser, a forma que deve ser interpretada, a gente pode estar vivendo um texto fora do tempo. E isso é muito importante. Então a nossa relação, ela precisa entrar no campo da interpretação, para que depois entre no campo também da experiência. E às vezes, irmãos, isso não quer dizer que seja uma regra. Às vezes você vai ter experiências antes mesmo de interpretar. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Ele viu Jesus, mas não conseguia interpretar. Quem és tu? Quem és tu? Perguntava. Jesus dizia: eu sou Cristo, a quem você persegue. Deus deseja ter experiência. Ele não está criando uma regra, mas dentro de uma ideia, a gente pode observar que existe informação. O eunuco tinha informação de Isaías 53, mas a fome dele era grande. Irmãos, Filipe estava vivendo um avivamento em Samaria. De repente Deus manda ele para o deserto pregar para o eunuco sozinho. 5.000 pessoas numa igreja, e Deus fala: sai daí, porque tem alguém lá no deserto que está com sede de interpretação. Sabia disso, irmãos, que tem muitas pessoas que têm contato com a Bíblia, mas não tem interpretação, porque não há quem ensine, não há quem interprete. Então, nós precisamos ter a sede do eunuco de interpretação.
Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Qual que é o tempo que o Senhor quer nos ensinar a respeito disso? E através disso o Senhor começa a abrir um caminho de experiências para nós. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele não mudou. Talvez você venha em uma reunião como essa de manhã falar: pastor, mas nós vamos falar do Velho Testamento, do Novo Testamento, quem é o homem em cada tipo de aliança. Deus mudou? Deus é imutável. Se você pudesse viajar milhões e milhões de anos no passado para trás, você encontraria o mesmo Deus. Se você puder viajar milhões e milhões de anos no futuro, você vai encontrar o mesmo Deus. Deus é imutável, e para mim esse é um dos atributos mais preciosos que eu consigo ver no Senhor. Por quê, irmãos? Porque alguém que não muda, um Deus imutável, também se torna um Deus confiável. Você pode simplesmente entender: se Ele não muda, eu posso confiar na sua ação. Se Ele não muda, eu posso crer na sua ação. É tão simples entender isso, mais ou menos o seguinte: quem conheceu pessoas assim, que de manhã ele está de um jeito, de tarde ele está de outro jeito, e de noite ele está de outro jeito? Hã? Quem é assim? E aí o teu filho precisa conversar com você, porque ele quer pedir um Pix. Aí ele já olha para você: ih, não posso ir não, olha o jeito que ele está. Se eu for lá, deixa ele estar mais calmo. Aí ele tem que medir o seu temperamento para saber como que ele vai chegar até você, porque todo dia você está de um jeito. E Tiago fala sério sobre isso. Ele fala assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos, não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Deus não tem o ânimo dobre. Deus não acorda desanimado, né? Deus não acorda depressivo, irado, ou então no outro dia ele acorda feliz. Não é verdade? Nós que somos assim. Hoje em dia a gente tem tanta mensagem que a gente escuta, né? Que mexe com o nosso ânimo, querendo nos colocar talvez assim para cima, animado, né? Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem e o rapaz disse assim, na mensagem, mais ou menos assim, ele falou assim: quando você acorda, você coloca o seu despertador para despertar às 7 horas, e quando ele desperta às 7 horas, qual a primeira coisa que você faz? Aí eu pensei comigo: eu desligo e durmo mais 10, 15 minutos, quando não durmo mais meia hora. Aí o cara do vídeo falou assim: você já acordou derrotado, você perdeu para o despertador. Eu falei: opa, não. O meu soninho depois do despertador ninguém me tira. Eu decido perder então para o despertador. Despertador, você venceu. São tantas coisas que criam, que colocam para tentar fazer com que a gente seja. Agora você é... Não, irmãos. Deixa o soninho ganhar. Deixa o despertador vencer. E olha, irmãos, eu coloco o despertador todo dia, né, Ellen? Para despertar que hora? Todo dia 6 horas da manhã. Eu acho que nos últimos 3 meses eu pus para despertar nesse horário. Eu falei assim: eu vou acordar 6 horas, porque eu vou nadar todo dia 6 horas, né? Irmão, nos últimos 3 meses eu consegui 2 vezes. É sério. Vou depois. Consegui 12. Mas não tem problema de perder para o despertador. Estou resolvido. Amém? Então, são tantas coisas que querem de alguma forma para nos fazer sempre épicos em tudo. Mas não, o que a gente precisa entender é que Deus, Ele é imutável. E às vezes, irmãos, essa pessoa que é de ânimo dobre, ele tenta ter um comportamento mais fixo, mais firme, e a partir desse comportamento fixo, firme, todos os dias tendo que vencer tudo. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa, sabe? A gente precisa entender até mesmo sobre as nossas deficiências, sobre as nossas fraquezas, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós nas nossas fraquezas.
Amém? Aleluia. Deus, irmão, você pode ir até Ele em qualquer momento que Ele continua sendo o mesmo. A grande questão, o que muda é a sua forma e a maneira de agir. Deus agiu de uma forma na criação, sendo o mesmo Deus. Ele age de outra forma quando entrega a lei para Israel, mas Ele é o mesmo Deus. Ele age de outras formas no Novo Testamento, mas Ele é o mesmo Deus. Ou seja, Ele é imutável, ainda que o seu modo de operar seja diferente. Sua forma de agir é diferente. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, por exemplo, o Velho Testamento, a velha aliança, a forma de Deus agir, tem como base algumas coisas. E agora comece a entender, anote o máximo que você puder anotar aí, registre, faça essas anotações. Isso é muito importante para você entender no final do mês a respeito da graça de Deus. Primeira coisa, quando a gente fala do Velho Testamento, da velha aliança, essa velha aliança, o Velho Testamento, ele existe a partir de mandamentos. Então, como que Deus se relacionava com o homem no Velho Testamento, na velha aliança? Havia uma lei. A relação é a partir de uma lei. Como que Deus se comunicava? A partir de uma lei. No Velho Testamento, irmãos, a lei era o elo que baseava, que construía um relacionamento. E a lei no Velho Testamento era formada por 613 mandamentos. A gente fala muito dos 10 mandamentos, não é verdade? Mas não são apenas os 10 mandamentos são conhecidos como mandamentos morais. Mas a lei toda, ela é completada por 613. E é engraçado que não são 613 leis, a Bíblia trata como lei, no singular. Porque a relação era o seguinte: o homem, ele era obrigado a cumprir essas 613 leis. Por que está no singular? Porque se ele errasse uma, mesmo que tivesse acertado todas, ele teria pecado em todas. Quem está entendendo? Então era uma lei, a lei, o mandamento, composto de 613 mandamentos em si. E agora pensa, toda essa relação, era a partir desse legalismo. Um Deus que estabelece 613 mandamentos para que o homem cumprisse. E agora esse homem poderia relacionar com Deus apenas a partir do cumprimento de uma lei. Irmão, você já parou para pensar? Que relação era essa? Seguinte, você cumpriu 612. Deus, eu errei um, errou todos. Você obedeceu 612, desobedeceu um, não, então não vale os 600, as 612 obediências cai por terra por causa da desobediência de um. Era essa a relação. O homem no Velho Testamento, o homem na Antiga Aliança se relacionava com Deus a partir de mandamento, a partir de lei. Mas quando você olha para o Velho Testamento, você precisa olhar para o Velho Testamento da seguinte forma: hoje, no nosso tempo, nós não podemos olhar para o Velho Testamento como base doutrinária. O que é isso? Vamos pegar o Velho Testamento e vamos estabelecer como formato de vida. Nós vamos obedecer o Velho Testamento. O Velho Testamento não é base doutrinária. O Velho Testamento serve para nós atualmente como estímulos e exemplos de fé quanto aos heróis. Então, ou seja, o Velho Testamento ele tem que ser visto como um livros de exemplos. Moisés foi um exemplo, Noé foi um exemplo. Homens que foram exemplos de fé. Essa é a nossa visão, não como compêndio doutrinário, porque se você for pegar o Velho Testamento para utilizá-lo para estabelecer doutrina, comportamento na igreja, nós vamos ter que pegar as 613 leis e começar a cumprir. Aí não ter que começar a matar animal, sacrifício, todas aquelas coisas, guardar o sábado e um monte de coisa.
Então o Velho Testamento, a relação era a partir de mandamentos. Segundo, não serve de base doutrinária, mas de estímulo de fé. No Velho Testamento, Deus ele é apresentado como Senhor, apenas como um Senhor que tem servos. Para você ter uma ideia, no Velho Testamento Deus é apresentado como Pai 15 vezes. No Novo Testamento, Deus é apresentado como Pai 245 vezes. Daqui a pouco a gente vai entrar no Novo Testamento, só estou adiantando um pouco. A ênfase de Deus como Pai quase não existe no Velho Testamento, porque a relação com o homem não era uma relação de paternidade, era uma relação de senhorio, de um Deus que possui servos, e por eles serem servos, eles têm uma lei para cumprir. Eu queria que ao ouvir essas coisas você começasse a avaliar, será que não é assim que a gente está vivendo o cristianismo? Somos servos de um Deus que temos uma lei para cumprir, se a gente errar precisamos sacrificar. É a mentalidade da maioria dos cristãos de hoje. Relação a partir de legalismo, de uma lei, um senhor. Irmãos, a maioria das pessoas... Eu digo isso aqui porque tem muitos anos já pastoreando. A maioria das pessoas, por exemplo, quando enfraquecem na fé, ou sentem que desagradaram a Deus, eles correm de Deus e saem da igreja, porque a mentalidade é do Velho Testamento. Errei com o meu Senhor, descumpri uma lei, agora vem castigo. Essa é a mentalidade, que a gente foi ensinado assim. Então Deus é apresentado como Senhor. No Velho Testamento os homens são apresentados como servos. Irmãos, no Velho Testamento não há filho de Deus. No Velho Testamento há servos de Deus, apenas servos. Então a relação ela é construída a partir do quê? Dessa performance. Se o homem performar muito bem diante da lei, na prática e no cumprimento da lei, ele é aceitável. Se ele não tem uma performance legal, ele não é aceito. Então a aceitação é a partir de uma lei pura, santa, dado a um homem que é resultado de uma queda. Todos os homens no Velho Testamento eram criaturas caídas por causa de Adão, pecadores por natureza. E agora, homens pecadores por natureza, precisavam manter uma relação com um Deus Senhor Santo, a partir de uma lei completamente pura. Então pensa comigo, esse homem, ele é naturalmente pecador, seus estímulos, suas vontades, suas ações são para o mal. Ele precisa cumprir uma lei que era pura, santa e boa, mas por natureza ele é impuro, pecador e mau, tendo que cumprir uma lei pura, boa e santa, para chegar diante de um Senhor. Ia dar certo? Não ia dar certo. Essa era a relação. Deus fez assim, dessa forma. Então essa performance diante da lei era quase que impossível, e a lei ela sempre pressupunha castigo. O que a lei dizia, irmãos? Olho por olho, olho por olho e dente por dente. Roubou, vai lá, corta a mão dele. Olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Agora, mais uma vez, olha a relação. O homem decaído, tendência do homem ao mal, pecador por natureza, ele precisa cumprir uma lei pura, boa, santa, para chegar a um Senhor. Só que se ele errasse na lei, era olho por olho, dente por dente. Então no Velho Testamento eu te pergunto, irmãos, era possível o homem chegar a Deus por ele mesmo? Quem era o homem no Velho Testamento? Se a gente fizer uma análise no Velho Testamento, o homem nada mais, nada menos era do que alguém completamente fadado ao fracasso, fadado à condenação. Paulo entende isso no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Paulo diz isso claramente, porque ele entendeu quem ele era, como que ele poderia cumprir uma lei se quem ele era impossível de cumprir. E agora, olho por olho, dente por dente, esse homem está completamente condenado. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, essa era a base de relacionamento, essa era a base de contato, essa, irmãos, era a vida do homem. O homem no Velho Testamento, o homem na Velha Aliança, era esse homem fadado, porque tudo dependia do braço dele, porque ele era servo. Amém? Quando você trabalha em algum lugar, irmão, você serve uma empresa, você serve algum local de trabalho, você está ali aplicando a força do seu braço, você serve aquele lugar. No Velho Testamento, a relação com Deus era de serviço. Ele tinha que servir a Deus cumprindo, trabalhando em torno de uma lei. Pastor, e no Novo Testamento, como que era no Novo Testamento? Se no Velho Testamento, veja bem, a velha aliança era a partir dos mandamentos, no Novo Testamento a aliança era a partir do quê? A partir do sangue de Jesus. Toda vez que o homem quebrava a lei, ele tinha que matar um animal e oferecer o sangue. Nós vamos aprender sobre isso na doutrina da propiciação. Semana que vem nós vamos falar muito sobre isso. Vou fazer uma introdução aqui hoje. No Novo Testamento agora a aliança do velho era a partir da lei. No Novo Testamento era a partir do sangue. Quando a gente toma Santa Ceia, irmãos, o que a gente fala aqui? Este é o sangue da nova e eterna. A velha aliança, ela era eterna? Não. A nova aliança é eterna. A partir do quê? Do sangue de Jesus. No Velho Testamento, veja bem, o homem tinha que cumprir a lei. No Novo Testamento, para você estar diante do Senhor, não é sobre o cumprimento de uma lei, é sobre o derramamento de um sangue. Amém, irmãos? Então, comece a sair de cena agora. Você nunca entenderá a graça se você não sair, não tirar sua vida da velha aliança e colocar sua vida na nova aliança. E a nova aliança não tem a ver com a sua performance ou com o seu desempenho diante de uma lei. A nova aliança tem a ver com o sangue derramado de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém? Então fala para o seu irmão assim: a graça de Deus não tem ligação com a sua performance. Irmão, você crê no poder do sangue de Jesus? Diga comigo bem forte: o sangue da nova e eterna aliança. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. O sangue de Jesus é suficiente para te levar a ter uma aliança com Deus? Enquanto você quer construir essa aliança a partir do seu serviço, da força do seu braço, se vendo como servo, você está no Velho Testamento. Mas quando você decide a partir do sangue, é aceitável. Senhor, eu aceito o sangue de Jesus que me colocou debaixo dessa aliança. Irmãos, você não tem noção quanto Deus se agrada quando você se coloca nessa condição. Então é a partir do sangue. Qual é a base do doutrinamento? Qual que é a base? Se é a base, irmãos, do Velho Testamento, a base doutrinária, a lei não serve de base doutrinária. Na nova aliança, a base é a fé. Veja bem, o sangue de Jesus é suficiente. Qual o meu papel? Ter uma performance diante da lei? Não, o meu papel é só crer. A gente está saindo de cena aqui, ó. Deixa eu falar, é mais difícil viver na velha do que na nova aliança. Dá mais trabalho ficar nessa mentalidade do Velho Testamento do que entrar na mentalidade do Novo. A questão é que, quando a gente olha para a vida cristã e vê assim: uai, mas eu não tenho que fazer nada. Como assim?
Porque a religião, irmãos, nos ensinou sempre, todas as religiões da terra mobilizam o homem a fazer alguma coisa para ter acesso ao seu Deus. Todas. O cristianismo é a única religião, irmãos, que não é você que faz, foi Cristo que fez. E quando você olha e fala assim, peraí, minha aliança é baseada no sacrifício de Cristo, no sangue da nova e eterna aliança. Segundo, o meu papel não é uma performance diante de uma lei, meu papel é tão simplesmente crer. Crer. Quem crê? Pronto. Se creres, verás a glória de Deus. Terceiro ponto, na nova aliança, irmãos, no Novo Testamento, Deus é apresentado como Pai. Ele é Senhor no Velho Testamento. No Novo Testamento Ele é Senhor e Pai. A oração do Pai Nosso, a primeira vez que Deus é apresentado como Pai é na oração do Pai Nosso. Os homens são apresentados como filhos. Se na velha aliança são servos, na nova aliança são filhos que servem. Se no Velho Testamento Deus é o Senhor, no Novo Testamento Ele é Pai e Senhor. Então agora nós somos filhos que servem a um Pai que é Senhor de todos, e está em todos, e age sobre todos. Então os homens são apresentados como filhos, a relação é construída a partir do quê? Veja bem, no Velho Testamento, a relação ela é construída a partir daquela performance da lei. No Novo Testamento, a relação é construída a partir do Espírito, nova natureza, DNA. Veja bem, o sangue de Jesus me coloca numa nova aliança. Eu simplesmente creio. Quando eu creio, eu recebo a nova natureza, o meu espírito é vivificado, e no momento em que o meu espírito se torna vivificado, agora eu passo a comungar com Deus, a me relacionar com Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos um com Ele no Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele no Espírito. Veja bem, no Velho Testamento Deus andava sobre o homem. Na nova aliança agora Deus está dentro do homem. Não está mais sobre, está dentro. Somos agora filhos. Mudou completamente a relação, irmãos. Diga comigo bem forte assim: sangue de Jesus. Diga bem forte: o sangue da nova aliança. Diga: a base do doutrinamento é a fé. Deus é apresentado como Pai. Nós somos filhos. Diga: a relação é pela nova natureza. E principalmente, irmãos, no Novo Testamento você começa a ver Deus 245 vezes apresentado como Pai. Então, veja bem, sua relação com Deus hoje, ela é baseada no Novo Testamento, ou ela é baseada no Velho Testamento? Você serve um Senhor, apenas Senhor, ou você serve, ou você é filho de um Pai? Continuando, vamos lá. A grande questão, irmãos, quando a gente escuta sobre isso, é que nós somos completamente ensinados a partir do Velho Testamento. Então a gente tem uma consciência da forma que Deus age no Velho Testamento, muito mais presente na nossa mente do que uma consciência da maneira que Deus age no Novo Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento, o homem pecava, o que acontecia? Castigo. Não é verdade? Fogo caía, consumia o homem. Quando um homem erra, o que você espera? Castigo. A gente foi doutrinado a partir do Velho Testamento. Então, porque as manifestações de Deus do Velho Testamento são muito mais presentes na nossa mente do que no Novo, porque a gente foi muito mais ensinado a partir do Velho. Outro exemplo, quando você fala sobre ser provido por Deus, eu quero que Deus venha prover sobre as minhas finanças, o que você pensa? Ah, Deus vai prover na minha vida. Para Deus prover eu tenho que oferecer um sacrifício de oferta. Aonde estão os sacrifícios de oferta na Bíblia, irmãos? Aonde estão?
No Velho Testamento. E aí a gente pensa que a provisão de Deus está a partir das práticas de sacrifício do Velho Testamento. Não, eu vou ter que sacrificar minha casa, vou ter que sacrificar isso, vou ter que sacrificar porque Isaac sacrificou, foi até o fim, a sacrificar o próprio filho. A nossa mentalidade de provisão é a partir do velho, então a gente quer fazer o que os homens do Velho Testamento fizeram. E quando a gente está falando do Novo Testamento, você vai entender que tudo está centralizado na pessoa de Jesus. Então você entende provisões de Deus sempre a partir das manifestações do Velho Testamento. E na Velha Aliança, Deus, Ele se manifesta, Ele ganha nomes a partir da sua manifestação. Ou seja, Ele é reconhecido a partir dos seus atributos. Então pensa comigo, quando Deus trazia provisão, qual o nome que Ele ganhava? Deus provedor é o quê? Jeová Jirê. Deus proveu, Deus ganha nome. Deus curou, Ele ganhava outro nome. Jeová Rafá, Ele curou, ganhou outro nome. Aí você vê, Deus fazia justiça, Ele ganhava outro nome, Jeová Tzidequenu. Deus dava vitória, Ele ganhava outro nome, Jeová Nissi. Deus santificava, Ele ganhava outro nome, Jeová Makadesh. Ou seja, Deus ganhava nomes a partir das suas manifestações. Pensa comigo, irmãos, Deus trazia paz, Jeová Shalom. Ele tinha um nome, uma identidade a partir das suas manifestações. Então, a velha aliança apresentava Deus com nomes diferentes. Quando você vai para o Novo Testamento, quem é que cura? Qual o nome de quem cura? Quando você vai para o Novo Testamento, qual é o nome de quem dá paz? Quando você vai para o Novo Testamento, qual é o nome de quem provê? Quando você vai para o Novo Testamento, irmãos, qual é o nome daquele que santifica? Ou seja, todas essas manifestações de Deus no Velho Testamento davam nomes diferentes para Deus. Deus era conhecido a partir de suas obras. Não, no Novo Testamento, na Nova Aliança, todas as manifestações de Deus tinham um único nome: Jesus, irmãos. Tudo está centralizado, firmado na pessoa de Jesus. Se você quer encontrar o favor de Deus, não pense em encontrar nomes de Deus em formatos diferentes a partir das suas reações. Encontre uma única pessoa. Tudo está na pessoa de Jesus. Todas as manifestações de Deus no Velho Testamento, o próprio Jesus repetiu ela no Novo Testamento. Todas. Ele proveu pão, Ele proveu peixe, Ele disse: eu sou a paz, eu vos dou a minha paz. Ele deu vitória ao seu povo, Ele curou enfermos. Tudo. Todos os feitos do Pai são centralizados na pessoa de Jesus, irmãos. Então entenda, veja bem, nós estamos falando de um homem que cumpriu uma lei para alcançar um favor. Aí vem Jesus, cumpre a lei nele mesmo. Toda a maldição da lei cai sobre ele, ele derrama o seu sangue e estabelece agora um novo tipo de aliança. E agora, com base nesse sangue, o sangue da nova e eterna aliança, todas as manifestações do Pai são cumpridas e manifestas na pessoa do Filho. Irmãos, sabe o que nós precisamos nesses dias? Sermos cristocêntricos. Você não pode construir o seu relacionamento com Deus a partir do formato, a partir da maneira que Deus se relacionava com o homem no Velho Testamento. Não é mais a partir do... Pastor, então a gente vai ignorar o Velho Testamento? Não, a gente vai olhar para a fé de Abraão e vai aprender com ela. A gente vai aprender, por isso que os heróis da fé estão registrados em Hebreus capítulo 11, está lá um capítulo inteiro mencionando os heróis da fé do Velho Testamento, que são os estímulos e os ânimos. O que nos dá ânimo é a fé desses homens, mas eles não eram filhos.
No Velho Testamento, a forma que Deus se relacionava com o homem era a partir de pessoas que tinham funções. Por exemplo, como que Deus se relacionava com o homem? A partir dos patriarcas. Segundo, a partir dos reis, é uma função reinar. Terceiro, a partir dos profetas, é uma função profetizar. Quarto, a partir dos sacerdotes, era uma função. Quinto, a partir dos juízes, função. Veja bem, Deus sempre se relacionando com o homem, colocando intermediadores que desempenhavam funções. Está entendendo, gente? Sabe, irmãos, a maioria de nós entramos dentro da igreja de Jesus, que foi comprada pelo sangue de Cristo, e colocamos esses mesmos intermediadores entre nós e Deus nos dias de hoje. Eu preciso do profeta, eu preciso do intercessor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso desse. Alguém que tenha uma função. A relação não é a partir de um intermediário que tem uma função. Jesus disse: agora eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for unicamente por mim. Tire os intermediadores da sua vida. Amém. Pastor nenhum é intermediador, irmão. Profeta nenhum é intermediador, irmão. Ele disse: eu sou o caminho. Então o Velho Testamento apresenta, veja bem, uma lei, e essa lei é dada por homens que carregavam funções. Irmãos, é muito complexa a relação do homem com Deus no Velho Testamento. Muito difícil essa relação, completamente complicada essa relação. Agora eu quero abrir Hebreus com vocês, vamos lá. Olha o que diz capítulo 1 de Hebreus. Há muito tempo, Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio de quem? Deus fala por meio de quem? Do Filho. Do Filho. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, escute isso. Homens podem pregar, mas Deus quer falar com você por meio do Filho. Na nova aliança, a pregação é o próprio Cristo falando com você. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Como que Deus fala nesses dias na nova aliança? É a partir do Filho. Toda a voz, toda a manifestação, toda a cura, todos os milagres, tudo é unicamente a partir da pessoa de Jesus. Nós precisamos centralizar tudo em torno de Jesus, senão nós nunca vamos conhecer plenamente a questão da graça de Deus. Então a graça, ela vem quando a gente entende essa forma de relacionamento. Nós precisamos urgentemente, irmãos, entender que o relacionamento com Deus não é mais a partir do modelo do velho: servos, homens, leis, funções, Senhor. Agora é uma família. Amém? Você já parou para pensar o tanto de protocolo que tinha no Velho Testamento? O protocolo, por exemplo, para o sacerdote entrar na tenda do tabernáculo. Os protocolos do átrio, do santo lugar, tinha que se lavar na bacia de bronze. Era tanto protocolo, irmãos. Aí você vai para a nova aliança. Você sabe qual é o protocolo? Filho, entra para o quarto e fecha a porta. Está entendendo? Fala para o seu irmão, você complica demais. Fala para o seu irmão, você está lá no Velho Testamento, cheio de protocolos. Como é que é? Eu tenho que pregar de gravata, de terno ou não? Protocolo. Como é que é? Pode orar. Eu posso orar de bermuda e de calção? Ou eu tenho que vestir todo? Protocolo. Você já viu, irmão? Tem gente que tem cada coisa.
Misericórdia. Ô irmão, cuidado, porque se Jesus voltar, e você estiver dormindo, o anjo não te visita. Cheio de protocolos. A relação com Deus, irmãos, no Novo Testamento é única e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém, diga aleluia. Então essa consciência do nosso Deus apenas como Deus, sem construir uma consciência de Deus como Pai, vai nos manter completamente preso no Velho Testamento. Quando se diz respeito no relacionamento, quando se diz respeito nessa característica de relacionamento. Por isso que nós sempre temos um mais na nossa mente, que bloqueia esse fluir da fé, que bloqueia esse fluir da graça. Quem já parou para pensar, eu vou ser curado, mas Deus vai prover. Parece que automaticamente vem um mas na nossa mente, que liga a algo que eu tenho que fazer. Deus vai salvar a minha família, mas eu tenho. Deus vai abrir a porta, mas Deus não sei o que, mas, você sempre tem um mas, que tira você de Deus, e coloca você na obra das suas mãos. Quem já notou isso, irmãos? Eu tinha isso demais na minha vida. Sabia que Deus faz, sabe que o Senhor é Pai, que Ele provê, mas sempre tinha esse mas, que me levava a querer fazer. Sabe o que é esse mas? Esse mas nada mais é do que a natureza do homem presa na velha aliança. Porque na velha aliança era esse homem que precisava fazer a partir de uma lei para agradar o seu Senhor, tendo como intermediários homens que carregavam funções. Então nós temos essa natureza sempre forte, com esse mas, porque a gente quer fazer. Sim, exatamente. O jovem rico, a parábola do filho pródigo, exatamente. Sempre tem esse mas. A gente sempre tem alguma coisa assim que puxa para nós a responsabilidade. E quando nós puxamos para nós comprometemos a plenitude da fé, e comprometemos também, irmãos, a obra completa de Cristo na cruz. O crer, irmãos, precisa ser completamente na obra de Cristo na cruz. Toda vez que vem esse mas, é a velha natureza te levando para a velha aliança, por causa do ensino que recebemos. Quem já teve esse mas aqui, diga amém. Diga comigo bem forte: eu preciso me livrar desse mas. Porque esse mas, irmãos, é a revelação do legalismo. E o que é o legalismo? A nossa natureza querendo ser aceita a partir da lei, que era legal, legalismo. Paulo, preste bem atenção nisso. Paulo, quando ele traz a mensagem do Evangelho da Graça, a mensagem de Paulo da graça não tinha relação com o pecado. A graça não veio para combater o pecado. O homem, quando peca, não precisa da graça de Deus. O homem, quando peca, precisa da misericórdia de Deus. A mensagem da graça trazida por Paulo nas suas cartas, irmãos, que nós vamos falar muito, ela veio simplesmente para combater o legalismo. Leia Gálatas que você vai entender exatamente. A mensagem de Paulo veio para combater esse legalismo. Por quê? Porque a obra de Cristo não era aceita de forma completa. A obra de Cristo não era aceita de forma plena. Então Paulo traz a mensagem e diz: somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vocês.
Irmão, será que é possível nós olharmos e crermos completamente, entendendo que salvação, provisão, justificação, santificação, redenção, glorificação, todas essas obras não vêm de nós, não vêm, irmãos. Quando Paulo trata o pecado, ele olha para a igreja e fala assim: estamos mortos para o pecado. Mortos. Mas quando ele fala do legalismo, ele traz a mensagem da graça, porque ele está querendo tirar cada um de nós desse lugar de legalismo a partir, sabe, irmãos, de uma performance cristã. Tirar desse lugar e nos colocar num outro lugar aonde a gente olha tão somente para a obra de Jesus e fala: isso é suficiente na minha vida. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos deixar o passado religioso que nos foi ensinado. E quando eu falo sobre deixar o passado aqui, eu estou falando, nós precisamos inclusive deixar todo o ensino doutrinário construído na nossa vida a partir do Velho Testamento. Tudo que foi e que gerou doutrina na nossa vida a partir do Velho Testamento, isso precisa ser deixado e manter apenas o histórico de registro de fé. Quantas coisas nos são ensinadas, quantos alimentos estão diante da mesa do Senhor e nós não comemos, não desfrutamos, não participamos, porque temos defesas doutrinárias a partir da velha aliança. Irmãos, Davi, ele entrou no templo, lá no Velho Testamento, e comeu o pão da propiciação, que era destinado só para o sacerdote, ninguém podia comer. Ele entrou num período da velha aliança e comeu algo que ninguém podia comer. Aí no Novo Testamento chegaram e falaram: Davi comeu pão. Ele falou assim: podia comer. A lei da época dizia que não, agora Jesus falou: ele podia. Davi, ele participou de um pão que não foi dado para aquele tempo. Você está entendendo? Hoje nós estamos num tempo que a gente pode participar de um pão e a gente não quer, porque a nossa mente está num outro tempo. Nossa mente está lá atrás e nosso espírito está aqui. Nós estamos na graça, mas a mentalidade está na lei. Aí a mesa tem o pão e você diz: não, esse pão é só do sacerdote. Só tem acesso aqui o profeta, só tem acesso a isso daqui o intercessor, só o pastor, não, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então, irmãos, nós precisamos abandonar essas estruturas que formaram na nossa mente. Então o Velho Testamento, ele estabelece essa relação a partir do legalismo, e isso traz, irmãos, aos nossos olhos, sabe, sempre essa condição humana, dá ênfase para as mãos do homem. E agora, irmãos, tudo é a partir de uma nova natureza. Tudo é a partir, irmãos, dessa nova condição. Meus irmãos, quem é o homem na velha aliança? Uma criatura que caiu e que se levantou como um servo. Ou melhor, uma criatura que morreu espiritualmente, que se posiciona agora só como um servo para cumprir uma lei a partir de uma performance, para chegar a um Senhor. Quem é o homem no Novo Testamento? Um filho que ressuscitou e que agora tem um acesso diante de um pai por meio do sangue do seu irmão mais velho. Essa é a nossa condição. Nós nunca vamos entender exatamente a graça se a gente não sair da mentalidade do Velho Testamento. A gente sabe, irmãos, a gente está sempre utilizando aquilo que a Bíblia nos manda obedecer através de uma moeda de troca, de legalismo. Vou congregar. Por que você congrega, irmãos? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ir. Então você congrega a partir da motivação da lei. É uma lei, tem que congregar. Não deixei de congregar, é mandamento.
E tem mandamento no Novo também. Mas, irmãos, por que você vai comer na casa do seu pai hoje, da sua mãe? Quem vai almoçar na casa dos seus pais hoje? Tem alguém aqui? Ninguém? Por que você vai almoçar lá? De vez em quando você almoça com seus pais, por que você vai? Porque é lei. Você está livre, irmão, da autoridade deles. Você fez aliança com alguém, casou, formou um lar. Você está livre. Mas por que você vai lá? Porque você é um filho que honra. Vou lá na casa da minha mãe, do meu pai, vou falar a benção para ele. Vou lá tomar um café. É diferente. A relação com Deus, irmãos, não existe mais a partir de uma lei. A relação com Deus agora é a partir de uma honra. Não é um filho, não é um servo diante de um senhor, é um filho diante de um pai. A relação é de família, é de DNA agora. É assim que funciona. Quem é o homem no Velho Testamento? Uma criatura que morreu espiritualmente e que agora precisa de uma performance física, carnal, humana, religiosa, para agradar o seu Deus através de intermediadores que carregam funções. Quem é o homem no Novo Testamento? Um filho que foi compro e pago pelo sangue de Jesus, aonde não há nenhuma performance dele influencia nesse acesso diante do Pai. Nenhuma. Levanta a mão e diga nenhuma. Diga comigo mais uma vez, nenhuma. Eu sei que quando você fala nenhuma, você lembra de um monte de coisa que você fez. E eu continuo te dizendo, nenhuma. Nenhuma. Porque enquanto você lembra do monte de coisa boa que você fez, ou do monte de coisa ruim que você fez, é porque a sua mente está presa na performance do Velho Testamento. Mas quando eu chego, Pai, pelo sangue de Jesus, eu tenho acesso a Ti. Acabou. Pronto. Você se torna livre de quem? Do diabo? Não, de você. Irmãos, eu já estou acabando. Presta atenção. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eu guardo todos os mandamentos desde a minha infância. Eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. O jovem rico disse o quê? O que eu devo fazer para ser salvo. Ele queria ser salvo baseado no que ele fazia. Jesus lá na frente, nesse mesmo texto, olhou para os discípulos e falou assim: ser salvo é impossível aos homens. Aí Jesus olhou para o jovem rico e falou assim: olha, já que você faz tudo isso e você quer ser salvo a partir do que você tem que fazer, então pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Porque enquanto você quer fazer, você se mantém na lei, e a lei sempre terá alguma coisa a mais para a gente fazer. A lei sempre terá algo para você performar, trazendo uma ideia de insuficiência. Preciso jejuar mais. Pois é, a hora que você terminar de jejuar, vai ter uma coisa a mais para você fazer. Preciso orar mais. Orou muito. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar e não tem que orar. Você tem que jejuar e orar. Mas eu estou dizendo que isso não é moeda de acesso. O jovem rico fez o quê? Virou as costas, foi embora. Foi embora. Irmãos, agora pense: pastor, mas eu tenho tanta coisa que mudar na minha vida. Lembra de Zaqueu? Lembra? O que Zaqueu fazia? Roubava, cobrava os impostos e cobrava 4 vezes mais, roubava lá nos impostos. Jesus olhou, ele estava em cima de uma árvore: Zaqueu, desce daí, eu vou comer lá na sua casa hoje. Beleza. Jesus foi lá para a casa de Zaqueu. Não tem muita coisa que falou lá não, só sei que no final lá do texto, Jesus não pediu nada para Zaqueu, só sentou e comeu. Ele levantou e disse assim: Jesus, é o seguinte,
vou voltar retribuindo 4 vezes mais tudo que eu roubei. Jesus pediu para ele voltar consertando. E por que ele quis fazer isso? Porque quando a graça entra na casa, é nós que nos movemos para restituir. É nós, irmãos, que nos movemos. É incrível, não é Jesus te pedindo. Quem está na lei, Jesus diz, vende tudo que tem. Quem está na graça de Deus, você é constrangido pelo amor, pela presença, e você decide, Pai, eu preciso consertar. Amém? Ei, você não muda para ser aceito, você é aceito e depois você muda. Está entendendo? Por que as pessoas não conseguem viver uma vida cristã? É que eles estão lutando para mudar, para Deus recebê-los. Deus está dizendo, não, deixa eu recebê-los, e a partir de agora, vocês vão mudar. É assim que funciona, irmãos. Amém? É dando que se, tudo errado isso aí. No cristianismo, é recebendo que se dá. Eu recebo do meu Jesus, por isso que agora eu posso dar. Fique de pé, meus irmãos. Irmãos, qual o objetivo dessa nossa primeira manhã? Saia de cena. Eu tenho que fazer minha parte, pastor. Você está tentando há 30 anos fazer e não consegue. Já notou que você está tentando fazer a sua parte há 30 anos? Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer isso. Aí você tenta e cai. Levanta, tenta, não dá certo. Levanta, tenta, não dá certo. Está se esforçando na força do braço e não está conseguindo. Não é sobre fazer a sua parte, é sobre receber a parte que Cristo fez. Irmão, simplesmente a partir de hoje decida assim, Pai, eu recebo o que Jesus fez. Esse é o sangue da nova aliança. Eu estou debaixo de uma nova aliança. Diga comigo, aliança de sangue, que foi completa e suficiente. Levanta as duas mãos e diga assim, Senhor Deus, eu recebo essa nova aliança por meio do sangue de Jesus. E nessa hora eu me coloco nesse novo tempo, nesse novo lugar, por meio da fé. E em nome de Jesus, que eu saia de todo legalismo, em nome de Jesus, e que eu receba a minha verdadeira condição de fé, pelo Espírito, nesse novo tempo. Diga, no tempo da tua graça, para a glória do teu nome. Então nessa hora, em nome de Jesus, aonde você estiver, recebe cura aí agora. Agora, fique curado. Recebe provisão. Pelo sangue de Jesus, na nova aliança tem provisão, na nova aliança tem cura, na nova aliança tem salvação. Mas eu, pastor, olha eu, não tem mais. Não tem mais você. Então somente receba pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. Recebe aí agora, toda dor vai embora. Recebe aí agora em nome de Jesus. Então somente por Jesus. Recebe libertação tão somente por Jesus. Saia de cena. Saia de cena. Recebe paz. Mas olha o que eu fiz. Eu mereço essa perturbação, essa perseguição, essa dor. Não. Recebe tão somente por Jesus. Ele se agrada que você desfrute do fruto do trabalho dele. Você é mais que vencedor sobre todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Quem recebe, diga amém. Diga aleluia. Toda vez que vier uma dúvida, que vier um medo,
que vier uma acusação com relação a uma obra da sua carne, a uma obra humana, irmãos, você levanta a mão aonde você estiver, toda vez que vier isso, rejeite e diga: o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança é suficiente e completo na minha vida. É isso, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a